Olá, pessoal, boa noite. Desculpa a cara, desculpa o jeito, mas é que eu tô extremamente cansada, não consegui nem organizar as coisas aqui. Peço sinceras desculpas, mas é um tema que nós temos que tratar e, tipo, é agora. É a questão do dia 20 de abril, porque comemora seu aniversário de Columbine. Quero mostrar para vocês um tweet da Esté Papaiano, mas também quero conversar com vocês a respeito do Stedley, que teve a cara de pau de chamar uma comitiva de imprensa para falar a respeito das invasões e anunciar que terá mais invasões. Isso sem contar o Lula defendendo a censura nas redes sociais e nada poderá ser falado contra o governo. Isso sem contar o Flávio Dino fazendo o absurdo de relacionar o dia 8 de janeiro com os ataques nas escolas, com o massacre nas escolas, sem citar que eles sabiam que isso ia acontecer desde o dia 20 de dezembro, e eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, vamos comigo. Stedley anuncia protestos e invasões do MST por todo o Brasil. O líder do movimento terrorista falou em mobilização de todos os estados, ou seja, teremos invasões, banhos de sangue e muitos atos de vandalismo, de terrorismo contra os nossos fazendeiros. Segundo Stedley, vai começar a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Isto é, esses vagabundos querem ter terra sem trabalhar, para nada fazer e ainda viver do Estado e o pior, deixar a população passar fome. Nosso movimento fará muitas manifestações em defesa da reforma agrária. Haverá mobilização em todos os estados, marchas, vigílias, ocupações de terra e as 1001 formas de pressionar para que a lei e a Constituição sejam aplicadas e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregue a famílias acampadas. Famílias acampadas, leia-se, uma corda de vagabundos que não querem saber de trabalhar, mas querem invadir uma propriedade que não é deles, nunca seria deles e nunca será deles, né, se a justiça for justa, para viver de bolsa. Inclusive, eles marcaram uma coletiva de imprensa para anunciar essas invasões de terra. O grupo terrorista marcou para amanhã uma coletiva de imprensa em Brasília para... esqueci de colocar aqui para vocês. Desculpa. Para anunciar novas invasões de terra pelo país. Trata-se da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que marca os 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, massacre entre aspas. Na gestão Bolsonaro, teve única e exclusivamente 2 invasões e ainda foram muito mal sucedidas. Nem começou o governo Lula e já estamos batendo quase 30. E por falar no Lula, no nomeado, no vagabundo, no ladrão corrupto, como você quiser chamar, ele quer proibir o cidadão de falar mal de seu governo. Claro que nós não podemos esquecer de citar José Dirceu, falando que quer 3 mandatos consecutivos para Lula. E ele, se continuar esse sistema, né, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, mas vocês entenderam o que eu quero dizer sobre o sistema, eles vão sim continuar. Isso se eles não derem um golpe aí e colocar as eleições como é na Venezuela, Nicarágua, é puro roubo. Se ele se manter esse tempo todo no poder, nós deixamos de ser uma democracia e viraremos uma ditadura. Os deputados da oposição fizeram ali umas moções, uns discursos contra a fala de Dirceu. Isso resolve o quê, rapaziada? Droga nenhuma. Né? Tá na hora de vocês agirem. Olha que legal, vamos agir, né, queridos? Lula quer proibir o cidadão de falar mal do governo. A única coisa que faz sentido é não fazer nada em relação às redes sociais. E o que o Lula quer? Ele quer que qualquer pessoa que critique o governo, né, as exigências de Lula e de seus múltiplos ministérios da verdade, são integralmente mal intencionada. O que eles querem é proibir os meios de comunicação ou qualquer cidadão brasileiro de falar mal do governo, dos amigos do governo e das coisas que o governo gosta. Vai ser tudo discurso de ódio, fake news, pauta antidemocrática e, portanto, não pode ser publicado. As propostas do ministro e de todos os que, não sendo nem da esquerda e nem do STF, acham necessário colocar regras nessa desordem na internet, podem até ser feitas com bons propósitos. Seu problema é que não tem pé nem cabeça.
Isso eu já venho falando há muito tempo. Uma das propostas, copiada da Rússia, inclusive, é que se você criticar qualquer pauta que seja do governo, tipo essa de desapropriação, reforma agrária, liberação do aborto, linguagem neutro, fim da família, perseguição aos cristãos, é muita coisa molde da Nicarágua, o que ele quer fazer, tá? Ele tá seguindo certinho os passos da Nicarágua. Colocar tudo como fake news, antidemocrático e detalhe, tá? Até pastor, durante a pregação, o padre é preso na Nicarágua por discurso antidemocrático. Só para vocês terem assim um parâmetro do que tá para acontecer no Brasil. Esses moldes também são da Rússia, onde se você falar mal do governo, paga uma multa. Falou 2 vezes, é prisão. 3 vezes, multa e prisão. 4ª vez, prisão, multa e você perde o acesso às redes sociais. Agora vamos à parte que vocês estão esperando, que é a do Flávio Dino. Dino relaciona assassinos em escolas a manifestantes em Brasília. Isso aqui, o que ele fez foi uma jogada, tá? Foi uma forma que ele tem de convencer a população de que tem que criminalizar a direita. Por falar em criminalizar a direita, preciso citar o mentecapto do André Janones, ele que coleciona processo de fake news, né, é um aloprado dentro do Congresso. Ele quer criminalizar o chamado bolsonarismo, ou seja, a direita. A sede deles é tanta de dar um golpe de Estado que eles querem proibir qualquer pessoa de defender a direita ou Bolsonaro, colocando como crime. Segundo Janones, nós defendemos o nazismo, mas quem atacou os israelenses na Unicamp semana passada foi justamente a galerinha da esquerda que não deixaram eles palestrarem. Inclusive, André Janones faz tanta falsa equivalência com um monte de foto quando o Bolsonaro ainda era presidente da República e recebeu diversos chefes de Estado, mas esqueceu as fotos de Lula com Maduro, Daniel Ortega, o presidente da África, que é um nome todo enrolado, mas é um grande ditador, inclusive assassino, com Hugo Chávez, enfim, com essa pataquada toda da esquerda, ditador e genocida. Isso ele não lembra, mas relacionar as fotos do presidente como chefe de Estado, que foi recebido em outros países, aí o aloprado lembrou, né? E isso é uma tentativa clara do Flávio Dino junto com André Janones para interferir na opinião pública, a famosa janela de Overton, para que a população aceite a censura na internet e a perseguição daqueles que não concordem com as pautas de esquerda. Segundo o ministro da Justiça, os 2 incidentes são parte de uma ideia de violência extremista promovida pelo governo anterior. Flávio Dino só esqueceu de avisar que o governo atual, além de defender um discurso extremista e violento, que fala inclusive em controlar gastos da classe média, é um governo que defende genocidas. É um governo que tem sangue em suas mãos quando manda dinheiro para ditaduras como Venezuela, que massacra o próprio povo. Mas isso não interessa para um pretenso ditador roliço, porque, ao que tudo indica, quem será o sucessor desse genocida bêbado, e genocida sim, porque quando estava no poder roubou bilhões da saúde, e quem rouba da saúde mata, quem rouba da educação mata sonhos, então ele é um genocida em todos os seus aspectos. Ele vai substituir o atual genocida, né? Se der certo esse golpe que eles querem dar no sistema democrático brasileiro, então ele será o sucessor. O ministro roliço da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que os recentes ataques contra crianças em escolas e as manifestações do 8 de janeiro estão interligados. Em declaração nesta segunda-feira 10, o ministro disse que esses eventos ocorreram em razão de uma suposta cultura de violência estabelecida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Dino, os 2 incidentes são ecos e reverberações de uma ideia de violência extremista e a todos que teriam a mesma matriz. Pois é, Dino, você só esqueceu que gente do seu lado já defendeu uma boa cova com uma boa bala de espingarda na cabeça de conservador, ou uma deputada, e por favor me corrijam aqui nos comentários, que agora eu não lembro o nome dela, que falou que teria que sujar as mãos de sangue para matar conservador.
mas o discurso extremista são os nossos, né? Inclusive foi do seu lado, Flávio Dino, que jogaram bola com a cabeça, com a réplica da cabeça do presidente Bolsonaro e do presidente Trump, né? Mas que isso, o discurso de ódio é nosso, né? Imagina, que bobinha que eu sou. Tem influência da ideia de violência extremista a qualquer preço, a qualquer custo, afirmou o ministro. O ethos, o paradigma de organização do mundo que os golpistas políticos, agressores de crianças e assassinos de criança têm é o mesmo. É a mesma matriz de pensamento, é a mesma matriz da violência. Flávio Dino, quem defende estuprador, quem coloca estuprador como vítima da sociedade é o teu lado, porque o nosso quer pena de morte. Quem defende assassino, estuprador de criança, agressor de criança é o teu lado, porque o nosso quer pena de morte. Quem defende piranha que fica enfiando uma par de macho para dentro de casa para depois fazer maldade para os filhos e coloca ela como uma coitadinha é o teu lado, não é o nosso. Quem defende agressor de idoso é o teu lado, não é o nosso. Quem vê bandido que deveria estar atrás das grades como vítimas de uma sociedade ruim é o teu lado, não é o nosso, Flávio Dino. Então larga a mão de ser cara de pau, fazer fake news, desinformação. Alexandre de Moraes, cadê o senhor? Olha a quantidade de desinformação que tem, a quantidade de fake news que esse cara está fazendo. E ninguém fala nada. Era o Brasil do avesso, assim, ó, é o Brasil do passado. O governo nem começou direito e já desfez tudo que o governo Bolsonaro fez, todas as pautas econômicas que estavam prosperando, que estavam colocando o Brasil numa rota de igualdade com os países de primeiro mundo, que estava inclusive arrumando a educação, coisa que ninguém nunca acreditou. E ele foi lá, o Lula, o corrupto, o cachaceiro, que acha que não é importante ler um livro, foi lá e acabou com o programa do novo ensino médio. Mas quem são os errados, quem é o mal do Brasil é a direita que quer que quer que você tenha liberdade econômica, direito a escolher como você quer trabalhar, se quer colocar o seu filho numa escola ou não, quiser fazer home office, quer te dar toda a liberdade em cima da sua vida com a menor interferência possível do Estado e quer que bandido seja tratado como bandido. Mas voltando aqui sobre o Flávio Dino, tem alguns pontos que o Flávio Dino não explica e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou usar o tweet da Esté Papaiano. E na sexta-feira, a Esté com a professora Paula Marisa fez uma puta live mostrando um documento de 50 páginas, que é esse documento que eu estou trabalhando em cima também para trazer para vocês. Na verdade, eu vou mostrar os dois, a caderno de teses do PT de 2022 com esse documento e uma mágica vai acontecer. Eu acho que essa semana eu termino. Só o caderno de teses do PT tem mais de 100 páginas. Mas eu acho que essa semana eu termino. Elas fizeram uma live com os principais pontos desse documento. Mas vou mostrar. Em dezembro de 2022, o governo Lula, durante a transição, lançou um documento dizendo, aspas, então, ataques em escolas são culpa da direita, inteirinha, inclusive. Tem uns grupos aí de internet de direita que estão combinando esses crimes, viu? E não denunciaram, tá? Isso se chama prevaricação. Na véspera do mês do crime, referência famoso da história, primeiro ataque com resultado de mortes em São Paulo. Os perfis de copy-paste do modo de operar esse tipo de crime chamam a atenção nas redes sociais que geram as denúncias que evitam mais de 200 ataques em São Paulo. Massacre, tragédia em Santa Catarina e comoção, antes mesmo da imprensa tentar emplacar a narrativa, começamos a fazer escândalo sobre o documento, que é uma autoincriminação de prevaricação do que poderia ter sido evitado e um briefing narrativo, mas escopo de projeto de criminalizar a oposição sobre o que parenta ser um tipo de call to act de crimes em massa. É chamada para agir, chamada para ação. O governo deixa claro que a culpa dos ataques em escolas é da direita. Então, o que acontece? Esse documento já está pronto desde dezembro, acusando a direita de ser mandante. Quer dizer, eles sabiam que diversas crianças iam morrer e não fizeram nada, deixaram acontecer com o único intuito de poder criminalizar, de ter um motivo, de ter um pretexto, mesmo que falso, para criminalizar a direita.
O que chama atenção também, e aí eu vou criticar, é um projeto do Mário Frias que pede uma divisão dentro da Polícia Federal para monitorar as redes sociais. É exatamente isso que Flávio Dino quer. Uma divisão da Polícia Federal para ficar caçando posts e criminalizando e prendendo e calando pessoas. Isso só vai ensejar mais a censura do que combater esse tipo de crime que já está acontecendo em larga escala no Brasil, e a única solução que Dino tem é censurar as redes sociais, como se fosse só no Twitter, tá? O grupinho é no Discord, é um grupo fechado no aplicativo chamado Discord, tá? O grupo chama TCC, mas a culpa é das redes sociais. É um absurdo. Bom, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Um mega beijo no coração de todos e até mais.